dia, graça e paz a todos. Eis-me aqui novamente, dando continuidade às devocionais diárias do dia. E com certeza, todos os dias temos um alimento, como eu tenho dito, que esse Deus, Ele cuida de nós, deixando-nos sempre preparados ou desejando que venhamos a nos preparar para recebermos o alimento enviado da parte dele. E para sabermos se o alimento tem sido da parte dele, é necessário estarmos em comunhão com esse Deus para entendermos minuciosamente. Tem hora que eu vou falar umas coisas que só eu mesmo. Mas em nome de Jesus, minuciosamente, ao que vem do alto, Então, por isso eu quero agradecer a você que tem estado, que tem acompanhado. Eu sei que não é fácil, mediante ao estendimento de cada vídeo que tem procurado passar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, de que o Deus a quem estou apresentando, como tantos e tantos servos, homens de Deus, pastores, diáconos, missionários da obra do Senhor. Então, eles têm ali passado, têm tido aquela preocupação em levar até você uma palavra na esperança de que você venha entender e até então deixar a vida pela qual tem trago para você tristeza, angústia e até mesmo a solidão, você possa vir a se deparar com alguém que e tem o grande prazer em continuar ou permanecer com as suas mãos estendidas para te abraçar. Então ele quer abraçar você e espera que você também o receba, retribua, o reconheça como o único Deus Salvador. Amém? Esse Deus é um Deus de maravilhas. É um Deus de maravilhas. Não temos dúvida de que só Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Ontem dei início ontem a respeito de um trabalho que fiz há muitos anos, no momento em que me converti, e aprendi com esse estudo, no qual é um material que as boas novas de Jesus, a história da vida de Jesus, séries de evangelismo pioneiro, de como era. Falando assim, eu me lembro da igreja primitiva. A igreja primitiva, como agia a igreja primitiva. Nós, se olharmos o que a atitude em que havia dentro de cada um daqueles que conheceram a palavra e o prazer, a alegria em compartilhar com aqueles que estavam ali mesmo com todos aqueles que estavam ali no mesmo intuito, que era o de adorar a Deus. Adorando a Deus, eles amavam aqueles a quem estavam ao seu lado. Vendia tudo o que tinha e repartiu entre eles. E uma coisa que é muito interessante, o Senhor nada deixava faltar, pelo contrário, o Senhor os abençoava mais e mais e mais. E dessa forma, meus amados, meu irmão e minha irmã, é assim que Deus, Ele espera de nós, Ele espera de mim, espera de você, espera de toda a humanidade, onde o desejo dele é não ver muitos e muitos
ou pessoas, vidas, indo para o inferno, onde o desejo dele é que todos venham chegar ao pleno conhecimento dessa palavra. Então essa palavra ela é rica, precisamos estar atentos ao que vem de Deus, aqueles que têm esse compromisso, a responsabilidade de cuidar das ovelhas, de cuidar de vidas que são até então os pastores, no qual eu envio o meu forte abraço ao meu pastor, pastor Bruno, meu grande abraço a você, meu amado pastor, ao senhor, assim também como a toda a família e todos membros, irmãos em Cristo, onde servimos ao Senhor, independente de ser ali com todos aqueles que também servem ao Deus vivo, embora não estejam no mesmo espaço no qual ocupamos, mas estão ali com a sua mente voltada para Deus, estão com seus corações abertos para receber de Deus. A você, meu amado, o meu forte abraço, os amados irmãos, no qual onde de várias cidades, onde tivemos o privilégio de estarmos juntos, e assim teremos, a Deus permitindo, iremos ter, como já temos, várias programações estendidas, várias programações para estarmos juntos novamente. E como é bom, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Essa união é primordial para a glória do Deus Pai. A devocional de hoje eu quero deixar aqui, mas eu gostaria não de discorrer na devocional, e sim no estudo que então eu dei início ontem, pois esse material veio em minhas mãos e eu não pude deixar de falar desse material que é para nos orientar, principalmente para aqueles que estão iniciando, conhecendo essa palavra e que têm vontade, têm sede de Deus. Ele tem sede de Deus, porque o homem tem sede, o mundo tem sede de Deus, porque somente em Deus você pode encontrar o que você talvez não esteja encontrando e já vem com essa perspectiva de encontrar, mas não encontrará a não ser no Deus verdadeiro, que é o Deus Santo, é o Deus que tem o prazer, ele sente prazer, ele gosta de ser adorado. Então dê a ele a honra que lhe é devida, pois ele é quem tem cuidado de você. Desde quando você estava no ventre materno, ele já te conhecia. Ele já nos conhecia, ainda a nossa estrutura não tinha sido formada, mas ele já sabia quem era você. E então que você venha ser ou se incluir ao inúmeros servos que já o reconheceram e tem feito de tudo para que você também venha se unir ao povo de Deus. É um povo que tem problemas, é um povo que encontra dificuldade, que não está isento de passar por lutas. É um povo que ao se deparar com esse Jesus, vai entender que ele deixou claro que nesse mundo nós vamos ter aflições. As aflições, elas são inevitáveis, mas este povo que até então reconheceram esse Deus, reconhecem e estão reconhecendo, e aqueles que irão vir a reconhecer por intermédio de palavras, da palavra maravilhosa que somente o Espírito Santo pode fazer essa obra, que é de convencer você a caminhar, a trilhar, convencer a você a se render aos pés do nosso Criador, que é o nosso Deus e Pai. Amém?
Deus abençoa. Eu dei início ontem, não quero estender. Ontem eu passei também novamente a devocional de hoje. Eu quero só ler, eu não vou discorrer. Eu senti ontem tocado que por não estar tendo como fazer ao vivo, por falta de não estar dentro dos requisitos exigidos pelo YouTube, de fazer ao vivo. Ainda não tenho. Eu não tenho condições de transmitir ao vivo pelo YouTube. Então eu tenho que gravar e passar. Por isso eu conto com a sua ajuda. Você que tem acompanhado, que tem compartilhado, peça, me ajude nesse canal, se inscrevendo nesse canal de alguém que é totalmente grato pela libertação. Como eu sou grato por ter um coração sensível, eu não posso parar para falar dessa gratidão que tenho a Deus, porque imediatamente as lágrimas elas podem querer vir, e eu não quero ser impedido pelas lágrimas. Amo derramar as lágrimas diante desse Deus, e lágrimas, ela faz bem, o sorriso nada melhor. Então sorria, meu amado, você é importante, creia que Deus é contigo, não se preocupe, não temas, não temas. Amém? Pois Ele te ajuda, não temas, eu te ajudo, eu sou contigo, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha salvação. Esse estudo, até então, para falar assim dentro de 20 minutos, não tem como, mas eu vou evitar de falar, quero dar aqui só uma pincelada e vou fazer a leitura para que eu possa fazer um tempo bem mais breve. Mas a devocional de hoje, a devocional diária de hoje, ela se encontra em primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Riquíssimo, um texto riquíssimo, onde você se deparar, irá se deparar com esse texto, onde o título é Ação de Graças de Davi. Davi rendendo graças a esse Deus, ele coloca nesse texto, nesse capítulo de número 29 do primeiro livro de Crônicas, onde você vai entender qual a ação de graças de Davi. Davi estava sempre com o seu coração voltado para esse Deus, embora sabemos que foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Ele foi esse homem chamado segundo o coração de Deus. Então, para termos em nossas mãos algo vindo de alguém que era segundo o coração de Deus, é um privilégio nosso, principalmente se darmos crédito ao que ele até então tem mostrado para cada um. Louvado seja Deus, principalmente para aqueles que estão dando crédito a ele. Então esse é um grande privilégio de termos em nossas mãos essa palavra tão gloriosa, palavra viva, palavra orientada, palavra onde foram homens que escreveram, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Davi, ele rende graças, a ação de graças de Davi. E esse texto falou muito ao meu coração no dia que eu me deparei com ele, na leitura da palavra de Deus e também em devocionais, que tem devocionais por não saber, então cai no mesmo livro pelo qual eles tiram somente um versículo para a devocional diária. Então não há necessidade de você tirar o seu tempo e todos os dias ler ali a Bíblia toda. Não é assim. Não é por você ler um texto completo ou um capítulo, ler por ler.
Não é assim. Então, se você se depara com um versículo dentro do capítulo no qual o Senhor está te mostrando, ou você então se depara com a devocional diária, eu não sei como você vai usar. Eu uso pelo aplicativo e dentro desse aplicativo tem as devocionais diárias, na qual eu sei que o Senhor tem um alimento para cada dia de vida, caso venha estar com vida, né? Mas se alimentar para até então, no momento em que essa vida vier a deixar de existir, ao vivos passar, onde Deus sente prazer na morte dos justos. Esse Deus sente prazer na morte dos justos, amém? Então, Davi aqui, só para me falar, só a devocional, é a ação de graças de Davi. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente. Por quê? Com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso, Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. E riquezas e glória, aí vem a devocional, e riquezas e glória vem de ti, vem diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, na tua mão na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Olha a ação de graças de Davi, o que ele sente no coração, alegria em ver todos ali contribuindo e ele se alegrando com aqueles que estavam contribuindo e compartilhando a sua alegria com aqueles que estavam com ele. Então isso é importante, isso é primordial para que nós venhamos a estar diante desse Deus. É algo maravilhoso, é algo que não tem preço. Caso você encontre-se passando por um local, por um período, por um tempo, e já vem passando por esse tempo, ter se alastrado, por ter se prolongado ou está sendo prolongado, saiba que você pode, independente da situação em que você se encontra, você pode também render graça a esse Deus. Você tendo consciência e reconhecendo como Deus da sua vida, Ele aceitará em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aqui eu coloco um ponto final no devocional e quero fazer a leitura a respeito desse trabalho. Até então mostrei ontem boas novas, as boas novas de Jesus, a história da vida de Jesus. É algo que eu ontem dei início mostrando a respeito de trabalho, como usar este material. Esse é um trabalho de estudo bíblico, é um estudo principalmente para aqueles que estão iniciando, e não dizendo que mesmo tendo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas,
onde já reconhecemos e entendemos que Jesus, Ele é o caminho, que Jesus é a verdade, a vida, para nós também existe. Você pode fazer esse estudo e o Senhor vai abrindo a sua mente cada vez mais para que você encontre forças, encontre sabedoria, você principalmente pedindo a esse Deus, porque há uma necessidade de clamarmos a Ele e Ele nos dará. Então eu quero, através desse estudo, eu vou fazer somente a leitura, da lição de número 1, para que você entenda. O nascimento de Jesus é a lição de número 1. Para você entender, fique atento em nome de Jesus e que você possa optar por saber de quem é Jesus. Caso você ainda não saiba, está se deparando, o Senhor preparou para que você viesse a estar ouvindo algo dessa natureza. Amém? Que Deus abençoe sua vida, assim como toda a sua família. Abraço a todos em nome de Jesus. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi. Para termos uma ideia, ou assim, em Mateus 1, versículo de número 2, aí está, capítulo 1, versículo de número 2, está escrito assim: assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi. Houve 14 gerações de Abraão a Davi e 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia, onde Babilônia ela se tornou a grande potência, porque ali, embora o povo estivesse em cativeiro, Babilônia ela se tornou potência, porque ali estava o povo em que Deus cuidava. Mesmo no cativeiro, Deus estava cuidando do povo como cuida de cada um nos dias de hoje. E 14 do exílio até Cristo, em Mateus capítulo 1, versículo 17, na nova versão NVI, né? Então tá assim: Maria, uma mulher judia, ficou grávida sem ter relações sexuais, pois ela concebeu do Espírito Santo. O noivo dela, como era justo e não queria escandalizá-la, resolveu desfazer o noivado secretamente. Mas na mesma noite em que pensava em fazer isto, um anjo do Senhor apareceu para ela num sonho e disse: não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo de Deus. Deixa eu desligar só o alarme aqui, meus queridos. Louvado seja Deus. Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria era a mulher sobre a qual o profeta Isaías tinha se referido quando falou que a virgem engravidará e dará à luz um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então José estava sonhando. Então José acordou do sonho e obedeceu ao anjo. Casou-se com Maria, mas eles só tiveram relações sexuais depois do nascimento do nenê. Só depois do nascimento do nenê. Por isso Maria foi, até então, a virgem. Mas Maria não é virgem até hoje, como muitos a consideram. A Virgem Maria,
Maria teve mais filhos e Jesus teve mais irmãos. Então Maria não é virgem. Aqui não confrontando com você, mas mostrando o que a Bíblia nos ensina e há uma necessidade de nós falarmos. De repente você possa até pensar que está aqui falando algo para ofender a você, mas não é isso. Não isso, a intenção não é essa, é mostrar o que está relatado, pois Deus fala com José em sonho, e em sonho José entende o que aconteceu, né? O que tinha acontecido, o que aconteceu, dá na mesma, mas esta é a história. E José deu nome para ele de Jesus, conforme o anjo tinha dito para ele. Você vê que ele sonha e aquele sonho fica gravado, guardado na mente dele, e ele obedece. Mesmo que o anjo falou com ele em sonho, ele obedeceu. E assim foi. E José deu o nome para ele de Jesus, conforme o anjo tinha dito para ele. Jesus nasceu na cidade de Belém, que localiza-se no distrito da Judéia, no país de Israel, no tempo de um rei que se chamava Herodes. Alguns homens sábios ou magos vieram do Oriente, do Leste, a Judéia, da Judéia, porque tinham visto uma nova estrela no céu, e esta estrela, para eles, significava que estava nascendo o novo rei dos judeus. O novo rei dos judeus. Deixa eu virar aqui. E o novo rei dos judeus. Deixa eu voltar. Os magos, sem saber exatamente para onde ir, quanto tempo? 27. Para onde ir, foram procurar o novo rei no palácio do rei Herodes. Lá eles perguntaram onde estava o recém-nascido rei dos judeus. Herodes ficou muito preocupado ao ouvir isso. Então fez uma reunião com todos os sacerdotes e líderes religiosos do palácio para saber deles onde as escrituras, quer dizer, o livro do Velho Testamento, diziam que nasceria o prometido rei dos judeus. Os sacerdotes lhe explicaram que a Bíblia diz que o menino ia nascer em Belém. Depois ele procurou saber com os magos quando exatamente eles tinham visto a estrela pela primeira vez. Ele perguntou isso para poder fazer as coisas e saber mais ou menos a idade da pequena criança. Herodes então falou aos homens sábios: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Aí há uma falsidade, e a intenção dele era uma, demonstrando até então estar ali para adorá-lo, mas a verdade não era essa. E isso tem acontecido, meus queridos, isso tem acontecido, e isto é fato. Isto é fato. Embora aconteceu, não quer dizer que não esteja acontecendo nos dias de hoje. Não é dizer que não está acontecendo. Eu não vou parar. Os magos partiram do palácio e continuaram a seguir a estrela até que ela parou em cima de uma casa. Dentro dessa casa encontraram Maria, José e Jesus. Eles o adoraram e lhe ofereceram ouro para ele, incenso e mirra, coisas muito caras na época. Antes dos homens sábios irem embora, eles tiveram sonhos onde foram avisados a não voltarem e contarem a Herodes do nascimento de Jesus.
Então eles voltaram para casa por outro caminho. Depois que os sábios partiram, José teve um outro sonho. Nesse sonho, ele recebeu o aviso de Deus para fugir para o Egito junto com sua família, porque Herodes tentaria matar Jesus. Então eles se levantaram, sendo ainda noite, e fugiram para o Egito. Tiveram de morar no Egito até a morte de Herodes. Isso também tinha sido previsto pelo profeta Oséias no Velho Testamento. Do Egito chamei o meu filho. Herodes, quando descobriu que os magos tinham escapado das suas mãos, saiu ele mesmo para matar o menino rei. Então mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade em Belém e nas cidades próximas. A morte das crianças foi uma coisa terrível e louca, mas isso foi previsto pelo profeta Jeremias no Velho Testamento. Quando Herodes morreu, um anjo apareceu a José, mandou que voltassem para Israel. José, mesmo assim, ficou com medo de voltar para a Judéia, porque o filho de Herodes estava no trono. Então eles mudaram para uma outra província que se chamava Galiléia, na cidade de Nazaré. Jesus passou a sua infância nessa cidade. Isso também foi para cumprir a promessa que tinha sido feita pelos profetas do Velho Testamento, que diz: ele será chamado Nazareno. Louvado seja Deus. Aqui eu termino essa parte de hoje, 31 minutos, mas aqui ficam umas perguntas orais. Quem foi Maria? Uma pergunta para você refletir. E você querendo deixar no comentário, deixar ali o seu pensamento, ver se você entendeu, ou está entendendo, ou não entendendo, ou desejando entender, querendo entrar em contato conosco, venha aprender conosco, venha aprender a respeito da palavra de Deus, não que somos aqueles que são os sabedores, os maiores sabedores, não. Porque estamos seguindo a Bíblia. A Bíblia é a nossa fé, é o nosso livro de regra e fé. Louvado seja Deus. Segunda pergunta, perguntas orais. Para quem o anjo apareceu quando falou com o menino? Para quem o anjo apareceu quando falou com o menino deveria se chamar? Qual seria o nome da criança? Os magos seguiram a estrela. A quem eles queriam ver? Quarta, por que você acha que Herodes ficou preocupado quando escutou a história dos reis magos? Por quê? Perguntas. Como os magos ficaram sabendo que era para voltar por outro caminho? Como os magos ficaram sabendo que era para voltar por outro caminho? Sexta pergunta. O que Herodes fez para tentar matar o rei dos judeus? Perguntas que isso aqui, nesse estudo, você receberá um questionário e você vai estudar mediante dentro da palavra de Deus e você vai se deparar. Tudo isso tem esse material. Eu amo fazer esse trabalho, embora não encontro com aquele tempo de poder ficar, mas há uma necessidade de reunirmos aqueles que desejarem, que sentirem nos seus corações o desejo de participarem ou convidar, porque mediante aqueles que almejam, que ardem, que até então têm sido tocados e querem aprender, podem falar. Ainda que seja online, mas nada melhor do que pessoalmente, do que fisicamente, onde você terá o tempo e de fazer as suas perguntas. Não para discutirmos, jamais, como foi
a orientação ontem para que como usar esse material. O que Herodes fez para tentar matar o rei dos judeus? Como José ficou sabendo que era para fugir para o Egito? Como ele ficou sabendo que estava na hora de voltar? Por que José levou a sua família para a Galileia? E qual é o nome da cidade onde Jesus passou a sua infância? Caso você tenha sentido o desejo de saber disso e muito mais a respeito da palavra do nosso Deus, você tem a liberdade de abrir esse livro e entender que esse livro, isso aqui é uma biblioteca, são vários livros. Você, de Gênesis a Apocalipse, você será apontado unicamente, exclusivamente para quem é o Criador, o Salvador da humanidade. Ele veio não para julgar o mundo, não, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Por isso Jesus, ele te ama. E nós te amamos. E queremos que você seja uma nova pessoa. Amanhã quero, Deus permitindo, eu estava aqui fazendo a devocional e ao mesmo tempo eu fiquei pensando em só ler a devocional. Não há como também não expressar a respeito da devocional, onde vem o alimento espiritual para aqueles que sabem, que entendem o que é o alimento sólido. Aqui, o alimento para aqueles que estão iniciando, isso aqui é o leitinho. Você passará a se alimentar do leite, assim como o bebê, ele começa pelo leitinho. Você não pode dar um prato de arroz, um prato de feijão, um prato de comida, de alimento, que nós nos alimentamos para manter o nosso físico para um bebezinho. Não pode, ele vai começar do leitinho. Caso você se interesse, entre em contato, deixa aqui, terei maior prazer em conversar com você e nós iremos juntos aprender, porque cada vez que a gente fala dessa palavra, desse estudo, embora já quando iniciei, muitas e muitas vezes, eu fui muitos e muitos lares, porque eu estava naquele primeiro amor, mas o primeiro amor, ele apagou. Agora eu estou, para a honra e glória do Senhor, eu estou me sentindo como se estivesse iniciando novamente. Embora conhecendo a palavra, estou me sentindo dessa forma. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e desejando, deixa no comentário, caso você queira, eu posso passar o número de telefone, conversar com você, e a gente pode marcar. Tenho certeza que o meu pastor, do ministério, não importará. Tenho certeza absoluta absoluta certeza de que ele ficará feliz. Se ele fica feliz, quanto mais feliz, ficará o Deus que é o Criador, onde você o reconhecendo, o terá como o seu Salvador, o seu Criador, a sua fortaleza, o seu socorro. Então tudo isso na palavra de Deus. Venha. Aqui não tem, está falando com você alguém que é capacitado, mas é alguém que o Senhor está capacitando para poder falar da sua palavra, porque não há prazer maior do que viver para esse Deus. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a cada irmão, a cada irmã.
você que tem compartilhado, você que tem acompanhado. Eu gostaria de falar aqui alguns nomes, mas eu fico receoso, então, ao falar. Você sabe que estou me dirigindo a você que tem me acompanhado todos os dias. Amém? Eu não quero falar porque senão estarei deixando o outro, quer dizer, aqueles que também têm acompanhado, mas me dá aquela vontade de ir falando assim o nome. Ali eu iria tirar aqui um tempo só para agradecer a você, porque são aqueles que me conhecem, que estamos juntos, amém? Meu querido irmão, meu querido irmão, você sabe o que é você, amém? E agora você que não conheço, irei ter o maior privilégio, o maior prazer e o privilégio em conhecer você e juntos estarmos andando juntos em caminhada constante. Amém, amém e amém. Que tenha um bom dia, em nome de Jesus. Que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, com as doces consolações do Espírito Santo de Deus, continue sendo com a minha vida, com a minha família. Com a sua vida e família. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe fortemente.